Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui e bem calor, né, pessoal? Aquecer o tempo, né? E estamos precisando de chuva, né, pessoal? A coisa não tá bonita aqui, né, pessoal, esse deserto, né? Então, aumentou as horas de racionamento de água, né, pessoal? Foi para as 15 horas, né, sem água. Então, isso aí é ruim, né, pessoal? Não é bom, né? Para quem trabalha, para quem tem que fazer os alimentos, para lavar roupa, para higiene pessoal, isso aí atrapalha, né, pessoal? Né? A lida da gente, de todos os moradores, né, pessoal? Então a gente pede encarecidamente, né, que vamos, né, usar só o mínimo que for possível, né, pessoal? Não desperdiçar muito, né, porque a temperatura, né, não está marcando, né, pessoal? A meteorologia não está marcando chuvas para cá, né, pessoal? Então cada vez vai ficando pior, mais de 3 meses, né, pessoal? As barragens bem abaixo do normal, né? A Sangarrasa, que é a principal barragem, está 7 metros, quase abaixo do normal. A do Piraí, que é a reserva, né, pessoal? Também está quase 5 metros abaixo do normal, então é crítico, é caótico a falta d'água aqui, né, pessoal? E não é de agora, né, pessoal? Isso aí é de anos, né? Isso vem anos. Todos os verões tem uns verões menos tempo, sem chuva, outros é mais. Agora parece que estão concluindo esse ano uma mega barragem, né, pessoal? Que vai armazenar mais água, porque a barragem só armazena, né, pessoal? A barragem não é vertente nem nascente, né? Então, se o Criador, né, se o patrão celestial não mandar chuva, não adianta a barragem, né, pessoal? Se tivéssemos uma barragem ampla já feita aqui, talvez não teria esse racionamento, né? Teria armazenado mais água. Mas se ficar um bom tempo sem chuva, então não depende só da força humana, né, pessoal? Então a gente está sempre batendo na mesma tecla, né? Conservar as nascentes, conservar as vertentes. Aqui tem 2 rios, né, pessoal? 2 rios fortíssimos, poluídos, né? No centro da cidade praticamente. O Arroio Bagé, que vai sair no Valente, poluído com cloroforme fecais, né? Um rio, né? Que a gente pescou lambari, eu pesquei traíras com meu pai, os vizinhos moradores antigos, sabe, tinha bagre, tinha pintado, não tem mais nada. Tá sujo, com cloroforme fecal, larga esgoto, né? Começou a crescer, fizeram residências, apartamentos e largaram, né, o esgoto direto no Arroio Bagé, no rio poluído, né, pessoal? No centro da cidade, juntando moscas, mosquitos, né? Então a gente está pagando um preço altíssimo, né? Isso é fora de politicagem, né, pessoal? Não é partido A, nem partido B, nem prefeito A, nem prefeito B. Isso já vem de antigamente, né? Os malfeitores nem existem mais, né? E deixaram esse legado para a rainha da fronteira. Os arroios poluídos no centro da cidade, né? A gente já fez entrevista com o seu Paulo Loureiro, que ele é ecologista, que brigou, lutou um monte para não deixar poluir o rio que cruza, né? Na residência dele, e que vai desembocar no Arroio Bagé. E conseguiu, né, pessoal? Com muita luta. Mas parece que é tão difícil fazer a coisa certa nos dias de hoje, né? Então a gente está pagando um preço altíssimo, pessoal, né? E colhendo o que plantamos, né? Não foi a gente, né, pessoal? Né? Foi esse legado que os malfeitores deixaram pra gente, mas a gente está pagando um preço caro, né, pessoal? Essa poluição, né? Pra que isso aí, né? Terminando com a fauna, com a flora, com o meio ambiente. Então tem que ter umas leis mais rigorosas, pessoal. Tem que ser umas leis mais rigorosas. É tantas leis e sempre os delitos, né? Então a gente está sempre batendo na mesma tecla. Temos que conservar as vertentes, as nascentes e a natureza, né, pessoal? Cada um fazer a sua parte, né? Eu acho que tem que ser assim, né, pessoal? Então isso aí revolta a gente, né? Aqui mesmo era 7 poços, né? Aqui na região, na quadra onde eu moro, no bairro São João, era 7 poços que o seu Armindo Werner abriu eles, né, pessoal, com magnetismo, com vara de vime. Aí os antigos fizeram, né, pessoal. Hoje em dia não tem um poço mais, né, pessoal? Não existe nenhum mais. Uns talvez foi por causa de cloroforme fecais que faziam as patentas, as latrinas perto, poluíam as águas dos poços, aí tudo bem, né? Tem que fechar mesmo, tá poluída a água, né, pessoal? Mas deixar assim, você terminar só para você terminar, né, pessoal? A água é fonte de vida, é uma riqueza, sem água ninguém vive, né? 72 horas um ser humano sem água, começa falências múltiplas do organismo, né, pessoal? Né? Sem comida, sem alimento, vive 4, 5 dias, né? Mas sem a água é 72 horas e começa, né, pessoal? Né? Não tem como, né, o ser humano viver sem água.
Então aqui tem um poço caipira, eu já fiz vários vídeos falando sobre ele, né? Foi aberto no braçal, né, pessoal, com picareta, né? Então tem uma cacimba, né? Então a gente tem que conservar, né, pessoal? Tapei ele, agora eu estou tirando água para colocar nas plantas. E se alguém precisar, se os moradores aqui precisarem, eu sirvo, já servi. Em outras ocasiões, né, há muitos anos atrás, teve uma estiagem muito grande aqui. Então ele não seca, né, pessoal? Ele deve estar 1 metro abaixo do normal, mas tem 3 veias. E é uma água boa, já fiz o teste. Então como não conservar a água, né, pessoal? Temos que conservar, pessoal. A gente tem que fazer o nosso melhor, né? Parece que é tão difícil, né? É tão difícil fazer a coisa certa. Então cada vez a gente vem pagando esse preço aí, né, pessoal? Uma luta. Sem a água é uma luta, né? Então eu tenho a água do poço para aguar minhas plantas. Porque já tem árvores morrendo, plantinhas morrendo. Então quem não tem aguada, né? Quem não tem uma reserva de água tá passando trabalho, né, pessoal? Então o segmento do vídeo, né, pessoal? No vídeo anterior que a gente falou dos utensílios do gaúcho, né, pessoal? Então o videozito de hoje é falando de mais 2 utensílios, né? Que hoje é a tesoura de esquilar e a fustinha, né, pessoal? Que é a fusta, né? Que é derivado do rebenque do chicote. A gente vai estar mostrando agora ali, né, pessoal? E falando da origem e para que serve, né? A utilidade. E que a gente falou no vídeo anterior também, né, pessoal? Que antigamente fazia os puxeirões, né? Para trabalhar nas propriedades rurais, né? Fazia os puxeirões, se ajudavam. E a amizade era diferente, né, pessoal? Era uma amizade mais verdadeira, né? Então parece que os valores foram se perdendo, né, pessoal? Né? O ser humano, ele tomou outro rumos, né, pessoal? Derivado ao dinheiro, né? A ganância, né, pessoal? Então foi se terminando, né? Que a gente diz que em 20, 30 anos não se conhece um vivente. As pessoas mudam, né, pessoal? Se corrompem, né? A gente não está generalizando, né, pessoal? Mas a grande maioria é isso aí. Mas é bíblico, né, pessoal? É bíblico isso aí, que o amor iria esfriar. Mas não só o amor entre as pessoas, mas o amor também pela natureza, né? Se o homem tivesse amor, né, pessoal? Desse presente que Deus nos deu, né? Que foi a flora, a fauna, o mundo todo certinho, todo, né? No padrão, tudo certo para nós, toda a riqueza, né? E o homem veio desmatando, né? Poluindo, botando fogo, queimando, né? Então, né? Falta de consciência, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos conservar as aguadas, né? Vamos conservar as nascentes, as vertentes, e agora vamos, né, pessoal, controlar o uso da água, né? Enquanto não chove, vai só secando as barragens, né, pessoal? E vai ficando caótica a coisa, né? Então cada um tem que fazer essa parte, né? Quando vê água jorrando na rua, chamar, né? Ligar para o pessoal do departamento de água para eles virem consertar, para não deixar de desperdiçar, né, pessoal? Cada litro agora vale um monte, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos estar falando ali no segmento do vídeo desses utensílios, né? Usados aí pelo nosso povo. Então, né, pessoal, dando seguimento nos utensílios do gaúcho, né, que a gente falou das relíquias, né, pessoal. Voltando às origens, né, pessoal, mas é muito bem usada a tesoura de esquilar, né? Que é para esquilar as ovelhas, né, pessoal? Tempo das comparsas, agora tem máquinas elétricas, antigamente era só na tesoura, né, pessoal? Tesoura a martelo, que chama, esquila a martelo, né? A martelo derivado ao barulho, né, pessoal? Parece um martelo batendo, né, ó. Derivado desse barulho que deu origem ao nome esquila martelo, que vem de origem espanhola, né, pessoal, dos portugueses, dos europeus que vieram para cá. Mas ela parece que 100 anos, né, depois de Cristo, os romanos já usavam, né, pessoal, a tesoura de esquila. E quando ela fica sem uso, né, pessoal, que não quer, tem pessoas que usam para fazer a faca, né? A gente já falou sobre a tesoura de esquila, né, pessoal? Então ela serve, né, para aparar as crinas dos equinos, né, pessoal? E tem grande serventia, né, para a tosa dos cavalos, né, da cola, das crinas do animal, e também para, ainda quando é poucas ovelhas, ainda faz esquila martelo, né, pessoal? A tosa. Então essa é a tesoura de esquila, né, pessoal? Que o gaúcho sempre tem, né, em cima das lareiras, nos galpões. Então é as relíquias, né, pessoal, do museu, né, do museu gauchesco, da querência galponeira, né, pessoal? Como se diz, o museu ancestral, né? E aqui a fustinha, né, pessoal? Que a fusta também, né, vem de origem do chicote, também é espanhola, portuguesa.
e vem daqui dos hispanos também, né? Que é da Argentina, Uruguai, uso muito. Tem o rebenque, né, pessoal? Que o rebenque é mais grosso, que é para também é muito usado, né, pessoal, no hipismo, para carreiras, os jockeys, né? Usam muito, né, pessoal? Nas pencas. Então essa fustinha aqui foi feita pelo senhor Dom Pedro Pires, né, pessoal? Então, Dom Pedro Pires é o nome da cabanha que tem em Jaguarão, né? Essa fustinha aqui é do senhor Ricardo Gressana, né, pessoal? Que é o esposo da dona Luísa Pires. Eles são médicos veterinários. Então, quem fez essa fusta foi o seu Pedro Pires. Então, um forte abraço lá para a cabanha lá do Jaguarão. A cabanha Dom Pedro Pires, que estão sempre envolvidos nessa lida, né, pessoal? Eles são médicos veterinários, seu Ricardo e a dona Luísa. Eles estão sempre envolvidos na lida do cavalo crioulo, nessa genética, né, pessoal, de fundamento que tem aqui no Rio Grande do Sul, né. Então, um forte abraço à cabanha lá, né, pessoal. E é um trabalho, né, pessoal, ó, trabalho de correiro, de guasqueiro, que já está ficando em extinção também aqui nos Pagos do Sul, né. Pouca gente que faz um trabalho perfeito assim, né, pessoal. Então, essa é a fusta, né, pessoal, que é para dominar, né, o auxílio no cavalo, né, pessoal. No hipismo, né, nos hipódromos, né? Então a fustinha ela é bem usada aqui, né, pessoal, no Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Também contam os livros, né, pessoal, a história que era muito usado pelos coronéis antigamente, os fazendeiros, né, que eram as pessoas bem sucedidas que usavam fustinhas, e só por o hábito de usar, né, andar batendo assim, né, pessoal. Então é isso aí, né, pessoal. Então, né, pessoal, deixe o seu joinha, seu ok aí para ajudar no crescimento do canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.